Por que você teria dado a sua vida pela minha mãe? Robert Wagner tem 95 anos e ainda posta vídeos de exercícios online. Mas o que você não vê é o que aconteceu em 1981. Naquela noite de novembro, uma mulher se afogou perto de seu iate. Ele esperou 90 minutos antes de pedir ajuda. Em 2018, os investigadores o consideraram suspeito. Desde então, ele se recusa a falar com eles. Hoje, ele mora em Aspen com a esposa, que por acaso era a amiga mais próxima da vítima. O casamento começou apenas 2 meses após o funeral. E a parte mais chocante, essa história fica ainda mais sombria à medida que você se aprofunda. Robert John Wagner Jr. nasceu em 10 de fevereiro de 1930 em Detroit. Era o auge da Grande Depressão, mas sua família não estava passando pelas mesmas dificuldades que a maioria. Seu pai, nascido em 1890 em Kalamazoo, já havia enfrentado tempos difíceis. Ele saiu de casa aos 10 anos depois de sofrer abusos. Vendia jornais para sobreviver. Quando Robert nasceu, eles moravam em uma mansão na Fairway Drive, construída em 1934 ao lado de um campo de golfe. Sua mãe, Thelma Hazel Alvera, trabalhava como telefonista. Seus pais eram imigrantes noruegueses que se casaram em 1887. Como seu pai era conhecido como Bob, o menino ganhou o apelido de RJ, e ele permaneceu com ele durante toda a vida. Em 1937, quando RJ tinha apenas 7 anos, a família deixou sua propriedade em Detroit e se mudou para Bel Air, na Califórnia. Seu pai havia conseguido um emprego melhor. E o novo bairro os colocava perto de campos de golfe e estúdios de Hollywood. Wagner acabou frequentando o Instituto Militar Black Fox, uma escola fundada por homens que tinham visto as trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Ficava bem ao lado do Wilshire Country Club. E a localização significava que Wagner estava rodeado pelos filhos de estrelas de cinema. Mesmo assim, seu mundo orbitava em torno da indústria cinematográfica. E isso causou uma discreta impressão nele. Pouco tempo depois, por volta de 1942, RJ adoeceu. A febre reumática o atingiu com força, deixando-o acamado por meses. Naquela época, era uma infecção perigosa que podia causar danos cardíacos permanentes. Os médicos alertaram os pais que aquilo poderia afetar seu crescimento ou algo pior. Mas, enquanto estava deitado ali, RJ se dedicou a programas de rádio e revistas de cinema. Aquele tempo sozinho, com sua imaginação, só o arrastou ainda mais para o mundo que ele vinha evitando há anos. Talvez tenha sido uma cruel ironia do destino, mas também lhe deu foco, e ele conseguiu superar. Mais forte do que qualquer um esperava. Quando tinha cerca de 12 anos, começou a trabalhar como caddy no Bel Air Country Club. Não era apenas um emprego. Era o lugar privilegiado que ele tinha para assistir às lendas de Hollywood. Clark Gable, Fred Astaire, Bing Crosby, todos eles passaram por ali. Ele não era o melhor caddy. Muitas vezes ficava tão distraído com as estrelas que nem percebia onde a bola caía. Chamavam-lhe o garoto dos quizzes, porque ele disparava um monte de perguntas sobre os filmes deles. Certa vez, Gable teve que parar no meio de uma cena porque RJ perguntou sobre a troca de marchas de um carro durante uma cena romântica. Mesmo enquanto o provocavam, eles não conseguiam deixar de ver algo nele. Anos mais tarde, quando contou a Fred Astaire que havia conseguido um papel na Fox, Astaire apenas sorriu e disse, entre lá e faça. Aos 18 anos, em 1948, o momento de Wagner finalmente chegou. Um olheiro o viu em um restaurante. Logo depois, ele assinou com o agente Henry Wilson e tentou a sorte no mundo dos estúdios. Seu primeiro trabalho surgiu por meio de uma conexão. Seu pai conhecia o diretor. O filme era Anos Felizes, e o pagamento dele foi de $30,5. O pai dele deu um prazo de 1 ano. Ou fazia sucesso no cinema ou arrumava um emprego de verdade. Na Fox, ele ganhava $75 por semana e a competição era brutal. Dezenas de novatos disputavam cada linha de programa. Mas as coisas começaram a mudar. Em Halls of Montezuma, lançado no início de 1951, ele teve seu primeiro papel creditado. O estúdio começou a perceber seu potencial. Então veio a virada. Sua aparição de 47 segundos como veterano de guerra em With a Song in My Heart foi silenciosa, mas impactante. Apenas mãos trêmulas e lágrimas. 2 semanas após a estreia, 10.347 cartas de fãs inundaram a tela. Mais do que algumas estrelas ganharam em 1 ano. A Fox aumentou seu salário de $150 americanos para $750 americanos por semana e lhe deu 3 papéis principais naquele mesmo ano.
Mas por trás do charme, as coisas se complicaram. Durante as filmagens de Stars and Stripes Forever, Wagner, então com 22 anos, namorava 3 atrizes, Joan Evans, Terry Moore e Deborah Paget. O problema começou quando um colunista tirou uma foto dele saindo da casa de Evans às 2 da manhã. Ela tinha apenas 16 anos. A lei da Califórnia não levava em consideração o consentimento dos pais nesses casos. O estúdio entrou em pânico. Designaram acompanhantes para ele e exigiram que ele parasse de se encontrar com as garotas menores de idade. Ele concordou, concentrando-se em Paget, mas os rumores sobre seu gosto por mulheres persistiram por anos. No início de 1953, Wagner estava filmando sob o Recife de 12 milhas, nas Bahamas. Seu trabalho envolvia mergulhos em grandes profundidades. No dia 18 de fevereiro, durante a filmagem de uma cena de pesca submarina, sua mangueira de ar ficou presa em um coral a 14 metros de profundidade. Por 3 minutos inteiros, ele entrou em pânico, com pouco ar, até ser resgatado por mergulhadores. Ele emergiu ofegante, vomitando água do mar, e se recusou a mergulhar novamente. A produção foi interrompida por 5 dias. Um dublê terminou as cenas subaquáticas, embora o estúdio afirmasse que ele havia feito tudo sozinho. A ironia era gritante. Esse sobrevivente de quase afogamento ficaria conhecido mais tarde por barcos e iatismo. Em Príncipe Valente, as coisas ficaram ainda mais perigosas. As lutas de espadas no set de filmagem terminaram em sangue. Um dublê teve o pulmão perfurado. Outro quebrou a clavícula. Um deles chegou a perder 2 dedos. Os acidentes se acumulavam e os sindicatos britânicos ameaçaram paralisar tudo. Nos bastidores, o relacionamento de Wagner com Deborah Paget causou ainda mais problemas. Sua mãe religiosa os flagrou juntos no quarto de hotel dele. O estúdio pagou $15 mil americanos para abafar o escândalo e manter o contrato de Wagner intacto. Então veio Um Beijo Antes de Morrer, em 1956. O thriller no ar foi um grande passo para Wagner, rendendo-lhe $75 mil. Mas Robert Stack, seu colega de elenco, não ficou satisfeito. Stack ganhava mais e não gostava de dividir os holofotes. Durante os ensaios, ele derramou café repetidamente nos roteiros de Wagner, 14 vezes, segundo as anotações do diretor. Em certo momento, Stack trancou Wagner em um trailer com banheiro por 90 minutos, pouco antes de uma cena importante. Wagner não reagiu. Ele simplesmente continuou trabalhando. Stop Over Tokyo, uma filmagem de 68 dias no escaldante verão de 1957, trouxe novos problemas. As visitas de Wagner a casas de geishas em Ginza quase desencadearam um escândalo diplomático. Fotos vazaram em um jornal local e a Fox teve que pagar mais de $6 mil americanos para abafar a história. Funcionários da embaixada se envolveram. Os EUA não queriam manchetes sobre um ator de Hollywood desrespeitando os costumes japoneses. O estúdio designou 2 seguranças para Wagner, mantendo-o trancado no hotel pelo resto das filmagens. Mais tarde naquele ano, durante as filmagens de A Verdadeira História de Jesse James, Wagner quebrou a clavícula ao fazer uma cena a cavalo. Mas o verdadeiro drama aconteceu fora do set. Em uma festa em Hollywood, ele discutiu com Elvis Presley por causa de Hope Lange. Wagner teria empurrado Elvis para dentro de uma piscina. A briga se intensificou. O empresário de Elvis exigiu um pedido de desculpas. Wagner descobriu que Elvis havia enviado a Lange uma pulseira de diamantes de $3 mil americanos e mais de 100 rosas. A tensão entre eles tornou-se tão intensa que os organizadores do evento tiveram que garantir que as 2 estrelas nunca aparecessem no mesmo local. Em 1961, no filme Sail a Crooked Ship, Wagner acabou numa festa de iate do Rat Pack que terminou em desastre. Ele bateu o barco em rochas ao tentar manobrar em águas agitadas, danificando a embarcação e colocando Sinatra, Dean Martin e Sammy Davis Jr. em perigo. A guarda costeira teve que resgatá-los às 2 da manhã. O nível de álcool no sangue de Wagner era quase o dobro do limite legal. Os $47 mil em danos resultaram em um processo judicial. Sinatra pagou as custas judiciais, mas disse a Wagner que ele estava proibido de frequentar futuras festas em iates por 2 anos. Sua atuação em O Mais Longo dos Dias lhe rendeu elogios de John Wayne. Mas nos bastidores, a situação explodiu. O tempo de tela de Wagner foi reduzido quase pela metade, e ele invadiu o trailer do produtor Daryl Zanuck, gritando sobre favoritismo. Ele ameaçou abandonar a produção de $6 milhões. A Fox quase o substituiu por Tab Hunter. No fame, seu agente negociou um acordo melhor.
10 minutos de tempo de tela e um bônus de $50 mil. Mas o estrago já estava feito. Wagner cumpriu seu contrato e abandonou a Fox, encerrando um capítulo que começou com apenas $37,5 e um sonho. Tudo começou em 1956, na noite em que Robert Wagner sequestrou um encontro que nem era dele. Ele deveria estar com uma mulher, Natalie Wood, e com outra completamente diferente. Mas, no fim da noite, ele fez a troca. E assim, de repente, Natalie era dele. Eles se casaram no ano seguinte, em 28 de dezembro de 1957, em Scottsdale. Mas o casamento perfeito quase foi por água abaixo quando Natalie explodiu por causa de algumas cartas de fãs que Wagner vinha recebendo. Foram 2 horas de gritos na suíte do Chateau Marmont, pouco antes do sim. Apenas 2 anos depois, Wagner se viu no set de filmagem, observando Warren Beatty abraçar a esposa entre as cenas. Estavam filmando todos aqueles jovens canibais charmosos. E Beatty, fazendo sua estreia, também estava se destacando. Wagner abandonou as filmagens mais de uma vez. O diretor Elia Kazan escreveu posteriormente que a humilhação de Wagner foi pública. Os atrasos na produção se acumularam. Os roteiros tiveram que ser reescritos e Wagner estava se descontrolando enquanto o mundo assistia. Quando o casamento terminou em abril de 1962, Wagner surpreendeu a todos novamente. Ele começou discretamente um relacionamento com Barbara Stanwyck, 23 anos mais velha, sua ex-colega de elenco em Titanic. O romance durou 4 anos, mantido em completo segredo, com apenas alguns amigos de confiança a par da situação. Ela o apresentou a círculos da elite, ajudou a moldar seu estilo de atuação e controlava quase todos os aspectos de sua vida. Ele tinha que ligar para ela de hora em hora e não podia aceitar um papel sem a sua aprovação. Por fim, ele percebeu que sempre seria o Sr. Stanwyck. Isso nunca seria suficiente. Então veio It Takes a Thief. Em 1968, Wagner ganhava $5 mil americanos por episódio, um dos maiores salários da TV. Ele moldou seu personagem com dicas de Cary Grant, mas as coisas quase descarrilaram novamente quando Wagner revelou detalhes da trama casualmente em um jantar. Detalhes de espionagem classificados pelo FBI. O departamento exigiu aprovação do roteiro, reuniões de segurança e acordos de confidencialidade para todos os envolvidos. Wagner teve que emitir um pedido público de desculpas apenas para manter o programa no ar. Em 1972, ele se casou novamente com Natalie. Parecia um recomeço. Mas por baixo, tudo estava rachado. As colunas de fofoca já comentavam sobre a intimidade dela com colegas de elenco e até mesmo com um instrutor de tênis. Wagner insistiu em fazer terapia a $200 por sessão, 2 vezes por semana. O terapeuta disse-lhes a verdade. Ele era controlador. Ela ansiava por liberdade. Mesmo assim, eles permaneceram juntos. A conversa franca e sincera quase não aconteceu. Wagner nem era a primeira opção. Cary Grant era. Stephanie Powers só entrou no elenco porque uma greve de jornais atrasou sua peça na Broadway. A ABC chegou a convidar Natalie Wood para o papel. Foi um caos. Mas, de alguma forma, tudo deu certo. O programa alcançou o topo da lista de mais assistidos da ABC e se tornou uma das joias da coroa da emissora. Mas então Natalie faleceu, 29 de novembro de 1981. Ela se afogou durante uma viagem de ação de graças no iate Splendor com Wagner e Christopher Walken. Eles tinham acabado de filmar Coração das Trevas, um episódio assustadoramente centrado na água. A produção foi paralisada. Wagner descreveu aquele período como uma vida de conto de fadas que se transformou em cinzas. Mesmo assim, a história não terminou aí. Em 1993, quase 10 anos após o cancelamento de Heart to Heart, eles retornaram com filmes de reunião produzidos por Wagner e Powers. Wagner disse que as filmagens o fizeram lembrar das viagens em família que havia planejado com Natalie, viagens que nunca aconteceram. Powers disse que a ABC cancelou a série original cedo demais. Eles tinham 4 roteiros, 2 diretores e até locações em Paris definidas. Os filmes para a TV deram a eles um desfecho, ou pelo menos algo próximo disso. Lionel Stander, que interpretou Max, o mordomo, tornou-se a cola que os manteve unidos. Um intelectual na lista negra. Casou-se 6 vezes. Morava com 3 mulheres quando Wagner o conheceu. Todas o adoravam. Wagner até pegou emprestada a famosa frase de apresentação de Max, de um antigo pôster de Double Indemnity. Quando se conheceram, foi assassinato.
Fora das telas, era algo como família. O cancelamento em 1984 foi como uma traição. Wagner descobriu enquanto Powers estava filmando em Paris. Ele ligou para ela e disse, não estamos na programação. Sem aviso prévio. Assim, de repente, tudo acabou. Quando voltaram nos anos 90, não se tratava mais apenas de televisão. Era sobre memória, sobre perda, sobre terminar algo que nunca chegou a ser terminado. Aos 67 anos, Robert Wagner havia praticamente desaparecido dos holofotes. Seus papéis se limitavam a participações especiais esporádicas, e a maior parte de Hollywood havia silenciosamente seguido em frente. Mas então veio Austin Powers em 1997. Mike Myers não achava que Wagner fosse adequado para o papel de número 2. Ele era, nas palavras de Myers, muito digno, muito formal, talvez até muito velho. Mas Wagner não apareceu por acaso para a audição. Ele apareceu vestido de doutor. Evil. Tuca de Calvici. Turno Cinza. Uma imitação impecável de 8 minutos que deixou Myers estupefato. O papel, originalmente de apenas 3 minutos, expandiu-se para 12 minutos ao longo da trilogia porque Wagner o interpretou com perfeição. Seu gesto de silêncio? Só isso já se tornou um momento cultural. A New Line Cinema chegou a imprimir 50 mil botões promocionais com o rosto dele e aquela única sílaba. Ele ganhou $650 mil com o primeiro filme, mais do que havia ganho em 5 anos na TV. Ao longo de toda a trilogia, Wagner ganhou $2,3 milhões americanos. O primeiro filme arrecadou $650 mil americanos e a sequência was $800 mil e Goldmember, $850 mil. Mas não era só dinheiro. Durante as filmagens de 1999, Wagner insistiu em fazer suas próprias cenas de ação. Aos 69 anos, durante uma cena de fuga em um esconderijo subterrâneo, ele caiu de uma altura de 2,5 metros sobre concreto. O resultado? 2 hérnias de disco, uma vértebra comprimida e 6 dias de paralisação das filmagens. Ofereceram-lhe OxyContin, mas ele recusou. Depois de ver Robert Downey Jr. lutar contra o vício, Wagner não quis seguir o mesmo caminho. Em vez disso, ele recorreu a compressas de gelo e meditação, técnicas que aprendeu com Stephanie Powers, sua colega de elenco com quem compartilhou muitas experiências sinceras. A lesão exigiu cirurgia no ano seguinte, que lhe custou $75 mil americanos do próprio bolso. Ele nunca entrou com um pedido de indenização. Temia que isso arruinasse suas chances de conseguir papéis futuros. Então chegou Beyoncé. Era março de 2002 e o filme Goldmember estava em produção. Durante uma cena em uma sala de reuniões, Beyoncé, interpretando Foxy Cleopatra, começou a improvisar. Qual o problema? As improvisações dela atropelaram diretamente as falas icônicas de Wagner. Wagner protestou. Beyoncé rebateu, dizendo que o personagem dele estava ultrapassado. A situação ficou tensa. O diretor Jay Roach ficou do lado de Wagner. 4 cenas foram refeitas ao longo de 3 dias. O custo? Os $480 mil. Isso incluiu $280 mil americanos para reconstruir os cenários e $200 mil americanos em horas extras. Wagner afirmou posteriormente que essa foi a experiência mais antiprofissional de sua carreira. A equipe de Beyoncé minimizou o ocorrido, atribuindo-o a diferenças criativas, mas a tensão era real. Em 2010, aos 80 anos, Wagner entrou para o elenco de NCIS como Anthony Donoso Sr. Ele participou de 13 episódios ao longo de 9 anos, ganhando $200 mil americanos por episódio. Isso totaliza $2,6 milhões americanos. Seu trabalho mais lucrativo na TV até hoje. Um episódio da 10ª temporada tocou em um ponto muito sensível da sua vida pessoal. Seu personagem fingiu a própria morte para escapar de assassinos russos. Na vida real, o caso de Natalie Wood tinha acabado de ser reaberto. Gary Glassberg, o produtor executivo da série, admitiu que o enredo foi inspirado nos problemas legais de Wagner. Wagner se inclinou para a frente. Ele pronunciou a frase "Alguns segredos valem a pena morrer por eles" com muita convicção. Michael Weatherly disse mais tarde que Wagner se manteve no personagem entre as gravações. Mesmo durante o almoço, ele falava como Donoso Senhor, especialmente ao discutir a relação entre pai e filho. Em maio de 2019, Wagner fez sua última aparição em NCIS. Foi no episódio intitulado The Arizona. Em uma cena carregada de emoção, Wagner se desviou do roteiro. Ele acrescentou a frase: "Carrego um passado imperdoável que me assombra a cada respiração." A frase não estava no roteiro.
veio dele, fruto de décadas de arrependimento pessoal. A equipe ficou em silêncio. As câmeras continuaram gravando. 4 minutos sem roteiro. Sem repetições, aquela fala permaneceu na versão final. Após as filmagens, Wagner ficou sozinho em seu camarim por 20 minutos antes de sair para agradecer a todos. Foi seu último papel em um roteiro. Uma carreira de 65 anos que terminou com uma verdade crua e sem filtros, mas a carreira de Wagner foi moldada tanto pelo que ele fez fora das câmeras. Na década de 1970, ele produziu a série Switch, da CBS. A série durou apenas 3 temporadas, mas seus 71 episódios se tornaram um sucesso nas reprises. Wagner, que havia negociado uma participação de 50% com a Universal, ganhou mais de 8 milhões de dólares americanos com as reprises. O espetáculo foi vagamente inspirado em Golpe de Mestre, The Sting, um conceito inteligente que fez sucesso no mundo todo. Apesar de sua curta duração, tornou-se uma das decisões financeiras mais acertadas de Wagner. Em 2008, Wagner publicou sua autobiografia, Pedaços do Meu Coração, Pieces of My Heart. A primeira tiragem de 150 mil exemplares esgotou rapidamente. Nela, ele revelou um caso com Elizabeth Taylor na década de 1950. Ele chamou o ocorrido de um momento de fraqueza que quase destruiu seu casamento com Natalie Wood. O livro também detalhou seus relacionamentos com estrelas como Barbara Stanwyck e Joan Crawford. Ele descreveu Crawford como ao mesmo tempo assustadora e magnética. Os leitores devoraram suas histórias dos bastidores de Hollywood. Não as versões glamourosas do tapete vermelho, mas as versões humanas e imperfeitas. Seu segundo livro, You Must Remember This. Você deve se lembrar disso. Foi lançado em 2014. Nele, ele revelou os cantos mais obscuros da velha Hollywood. Wagner descreveu o domínio do crime organizado na indústria, incluindo os supostos encontros de Frank Sinatra com intermediários do submundo no Brown Derby. Ele falou de homens de terno impecável que resolviam problemas com dinheiro, ameaças ou ambos. Chegou a contar histórias de acobertamentos, uso de drogas, casos extraconjugais e irregularidades financeiras. Ele relatou os infames atrasos e o comportamento de diva de Elizabeth Taylor em eventos da indústria, oferecendo um olhar sincero sobre como o sistema de estúdios protegia suas maiores estrelas da vergonha pública. Wagner também se aventurou na produção de filmes para a TV. Em 1994, produziu The Enemy Within para a HBO, um remake de 7 Days in May. Ele recebeu uma indicação ao Emmy, mas o processo não foi fácil. Wagner entrou em conflito com o diretor Jonathan Darby sobre a modernização do roteiro. A situação piorou quando Forest Whitaker, o protagonista do filme, abandonou brevemente as filmagens devido a divergências criativas. Os executivos da HBO e o sindicato dos diretores tiveram que intervir. As filmagens foram adiadas por 3 semanas, mas o filme ainda estreou com críticas positivas. O trabalho de Wagner como produtor foi elogiado, mesmo que tenha deixado algumas marcas. Mas nem todas as decisões foram favoráveis para ele. Wagner recusou o papel em Bonnie e Clyde em 1967. Ele recebeu a oferta para o papel principal, mas preferiu passar férias com Natalie Wood. Warren Beatty aceitou o papel, produziu o filme e ganhou mais de 6 milhões de dólares com sua participação nos lucros. Wagner mais tarde considerou isso um de seus maiores arrependimentos. Ele também recusou papéis em Butch Cassidy e Sundance Kid e O Poderoso Chefão. Esses papéis se tornaram lendários. Wagner perdeu não apenas dinheiro, mas também a chance de se reinventar em uma nova era de Hollywood. 2 meses depois de Natalie Wood ter se afogado perto da ilha de Catalina, em 29 de novembro de 1981, Robert Wagner estava sentado à mesa com Jill St. John em um jantar tranquilo. Ela conhecia Natalie desde que eram meninas, e até enviou flores após o funeral. Mas aquela noite de fevereiro de 1982 se transformou no início de algo inesperado. Elas tiveram seu primeiro encontro no Dia dos Namorados, e Wagner ainda o considera seu aniversário de namoro. As pessoas cochichavam, principalmente porque Jill era muito próxima de Natalie. As duas faziam balé juntas, frequentavam os mesmos círculos de Hollywood. Mas lá estava Wagner, ainda de luto, criando 3 filhas, filmando Heart to Heart e agora Falling in Love. Eles permaneceram juntos por 8 anos antes de se casarem em abril de 1990. No quintal da casa de Wagner em Pacific Palisades, as filhas de Natalie foram damas de honra, e tudo pareceu um estranho fechamento de ciclo. Jill se tornou sua 4ª esposa.
Ele se tornou o quarto marido dela. Uma família recomposta, unida pela dor. Após a morte de Natalie, Wagner ficou sozinho para criar 3 filhas. Kate tinha 26 anos, Natasha 11 e Courtney apenas 7. O capítulo mais difícil veio anos depois, quando Natasha, já na casa dos 20 anos, mergulhou numa profunda depressão. Ela tentou tirar a própria vida. Wagner descobriu. Ele pegou todos os comprimidos da casa e os trancou. Isso o destruiu, principalmente porque Natalie também já havia tentado tirar a própria vida. Em 1964, após se separar de Warren Beatty, ela tomou tantos comprimidos para dormir que foi considerada uma overdose e meia. Wagner educou as meninas em casa depois da morte de Natalie, mas a dor persistiu. Natasha disse mais tarde que Wagner salvou sua vida e sempre a tratou como se ela fosse realmente sua filha, mesmo não sendo parentes de sangue. Mas nem todas as garotas sentiam esse amor da mesma forma. Em 2000, quando Courtney completou 26 anos, ela explodiu. Em uma reunião de família, acusou Wagner de sempre favorecer Natasha, chamando-a de filha predileta enquanto deixava Courtney de lado. Wagner não viu isso acontecer. Ele descartou a situação, atribuindo-a a ciúmes. Mas as coisas escalaram rapidamente. Courtney ameaçou tornar tudo público, revelar segredos de família. As consequências foram brutais. Ela foi proibida de participar de aniversários e feriados por mais de um ano. Durante esse período, sua vida desmoronou. Em 2012, ela foi presa em Malibu por posse de heroína e cocaína, após uma briga doméstica que envolveu disparos de arma de fogo. A família só encontrou a paz novamente após longas sessões de terapia. E Wagner finalmente admitir seus erros. Agora, aos 95 anos, Wagner também é avô. Riley tem 19 anos. Clover tem 3. Mas até mesmo esse papel está envolto em problemas. Wagner controla metade do patrimônio de Natalie, avaliado em 7 milhões de dólares americanos, como executor e administrador fiduciário. E algumas pessoas, especialmente a irmã de Natalie, Lana, ainda afirmam que ele teve algo a ver com a morte dela. Se Wagner fosse acusado, a lei do assassino da Califórnia poderia confiscar sua herança, todos os 3,5 milhões de dólares americanos. Mesmo assim, ele posta fotos de aniversário para Riley no Instagram, usando moletons estilosos de vovô como se nada estivesse errado. Mas, no fundo, ele está com medo. Com medo de processos judiciais, de perder tudo o que protegeu por décadas. Seu casamento com Jill durou 35 anos, sobrevivendo a tudo. Desde suspeitas públicas a verdadeiros sustos com a saúde. Em 2020, quando Wagner contraiu Covid-19 aos 90 anos, quase morreu. Jill tornou-se sua enfermeira, assim como ele cuidou dela um dia. Eles ainda cozinham juntos, principalmente pratos italianos. Mas sua casa em Aspen se tornou uma bolha de tranquilidade durante a pandemia. É lá que Wagner diz querer ser enterrado, em um bosque de álamos, ao lado de crianças que não sobreviveram. O aniversário de casamento deles, em 2025, trouxe à tona fotos antigas, mas também uma realidade silenciosa. Ambos estão envelhecendo. Jill tem 84 anos agora. Ele a chama de sua bênção, aquela que salvou sua sanidade quando o mundo se voltou contra ele. O afogamento ainda assombra tudo. Natalie tinha pavor de água escura. Ela jamais se aproximaria da borda do barco à noite, especialmente em tempo tempestuoso, mas naquela noite de novembro de 1981, ela acabou na água. A primeira versão dizia que tinha sido um acidente. Depois, em 2012, o legista mudou a causa da morte de afogamento para afogamento e outros fatores indeterminados. Encontraram hematomas nos braços dela, arranhões no rosto e no pescoço. O tipo de acidente que não acontece por uma simples queda. O capitão do iate, Dennis Davern, disse mais tarde que Wagner demorou a pedir ajuda. Quando Natalie desapareceu por volta das 23 horas, Davern queria acender as luzes e ligar para a guarda costeira. Wagner disse que não. Eles esperaram quase 90 minutos antes de ligar para alguém. Davern passou no teste do polígrafo em 2011. Os investigadores afirmam agora que essa demora pode ter custado a vida de Natalie. Em 2011, o caso foi reaberto. Em 2018, Wagner foi oficialmente considerado suspeito. Os investigadores disseram que a história dele não fazia sentido. Eles acreditam que ele foi a última pessoa a ver Natalie viva. Mesmo assim, Wagner se recusou a falar com eles. Entretanto, mais testemunhas se apresentaram, compartilhando novos detalhes daquela noite que mudaram tudo. Em 2020, HBO lançou um documentário chamado Natalie Wood, What Remains Behind. Natalie Wood, O Que Resta, coproduzido por Natasha. O documentário mostrou Wagner sob uma luz mais amena, tentando se explicar.
Mas os críticos notaram algo estranho. Nunca mencionou a alegação mais chocante de Davern, que Wagner o manteve como refém após o incidente, ofereceu-lhe um emprego, um lugar para morar e até o trancou no quarto. Tudo para mantê-lo em silêncio. Davern escreveu sobre isso em seu livro, Adeus, Natalie. Adeus, Esplendor. Mas o filme pulou essa parte. Agora, em 2025, Wagner mal fala. Ele se afastou do mundo. Evita barcos completamente. Antes, ele amava o oceano. Agora ele não chega nem perto disso. Ele postou uma única foto antiga no dia 4 de julho, em vez do vídeo que costuma publicar. Fontes da família dizem que ele está arrependido, que gostaria de ter procurado por Natalie antes. Os investigadores acreditam que ele pode ter começado a se relacionar com Jill Saint John antes mesmo do afogamento, embora Jill insista que o romance começou meses depois. De qualquer forma, a culpa o transformou em uma sombra do que ele era. Ainda assim, sua propriedade em Aspen é belíssima. Abrange 7,5 acres. Ele e Jill se mudaram para lá depois de venderem sua casa em Brentwood por 14 milhões de dólares americanos em 2007. Wagner ainda pedala em uma bicicleta ergométrica por exatamente 30 minutos todas as manhãs. Essa é a rotina dele. Ele diz que isso o mantém jovem. A maior parte de sua fortuna de 20 milhões de dólares vem de doações para a Heart to Heart e dos direitos autorais de Austin Powers. Mas, em 2025, as coisas ficaram assustadoras novamente. Natasha postou um vídeo dele malhando no dia do seu aniversário, fazendo exercícios de perna ao som de My Way, de Sinatra. Mas os médicos disseram para ele parar. Seu coração, já debilitado pela febre reumática da infância, não aguentava. Amigos disseram que ele estava ficando vermelho, respirando com dificuldade e sendo trocado de aparelhos como um homem com metade da sua idade. Ele apenas sorriu e disse, está indo muito bem. No Instagram, ele ainda se mostra alegre, posta fotos antigas, comemora suas conquistas como ator e homenageia Natalie no que seria seu aniversário de casamento. Mas pessoas próximas a ele dizem que ele está solitário. Jill é a única pessoa que o mantém com os pés no chão. O caso, os rumores, a culpa, tudo isso o desgastou. Em momentos de tranquilidade, Wagner falou sobre seus arrependimentos na carreira. A maior delas? Recusar o papel em O Poderoso Chefão. Ele não queria ficar marcado por filmes policiais. Também recusou A Primeira Noite de um Homem, Butch Cassidy e até Juventude Transviada. Ele recusou papéis que poderiam ter mudado tudo. Agora, aos 95 anos, questiona essas escolhas e diz que a vida é cheia de caminhos perdidos. Mas ele não desistiu. Ele quer escrever mais um livro, uma sequência de pedaços do meu coração. E você precisa se lembrar disso. Ele diz que este será sobre envelhecer com graça. Ele ainda compartilha suas frases favoritas, como a de que a vida é feita de pedaços do seu coração, ou como os cachorros nos ensinam a amar melhor do que a maioria das pessoas. Ele diz aos fãs para não se prenderem a hipóteses, mas sim ao que é. Sua história, embora repleta de fama e fortuna, também é envolta em dor e silêncio. Mas, em seu capítulo final, Robert Wagner ainda quer ser lembrado como alguém que perseverou.